esse é o Por Dentro do Catavento. Toda semana apresentando para vocês sessões e experimentos daqui do museu. Hoje a gente vai falar sobre minerais. Vocês sabiam que a gente consegue encontrar minerais em várias coisas no nosso dia a dia? O Rafael, educador da Seção Terra, vai contar um pouco mais pra gente sobre isso. É com você, Rafa. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael, eu sou educador aqui do Museu Catavento, da Seção Terra. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os minerais. Mas o que são os minerais, né? Como a gente pode definir eles? Bom, os minerais, eles são sólidos, então se a gente tiver um líquido, um gás, já não é um mineral. Eles são naturais, eles têm a ocorrência na natureza, ocorrem naturalmente, e eles são cristalinos. O que quer dizer isso, pessoal? Cristalino quer dizer que se a gente pegar um microscópio e for cada vez mais fundo nesse mineral, a gente vai ver que tem uma estruturazinha lá que se repete, ele tem uma organização, certo? A gente consegue ver isso muito claro em cristais mesmo, né? Quando a gente olha um diamante, a gente olha um quartzo, a gente consegue ver que ele é organizadinho, né? Que ele se repete, que ele tem um padrão. Então, isso que define um mineral. Não quer dizer que a gente consiga ver esse padrão em todos, tá? Mas todos os minerais vão ter esse padrão, eles vão ter essa organização. Se a gente for lá pegar um microscópio e olhar ele lá bem pequenininho, a gente vai ver uma organização, certo? E os minerais, eles estão na nossa vida para quase tudo, né? No nosso celular tem um monte de mineral que foi transformado para fazer aquele celular, então a gente extraiu, né? Quando a gente faz alguma coisa de ferro, alguma coisa de alumínio, a gente extraiu de um mineral, né? Inclusive, esses minerais que a gente extrai para um fim comercial, tem algumas pessoas que chamam de minério, certo? Pessoal, então se um sólido ele não corresponde a alguma dessas características que eu falei, se ele não for cristalino, né, se ele não for natural, a gente pode dar outros nomes para ele, certo? Então, por exemplo, vidro, ele não é um mineral, mas ele pode ocorrer naturalmente. Então, alguns vulcões, em alguns lugares da Terra, são produzidos vidros, né, materiais próximos ao vidro, só que como eles não têm uma organização que se repete, eles não são cristalinos, então a gente não chama de mineral. A esses materiais a gente dá o nome de mineraloide, ok? E se a gente faz ele em um laboratório, também é perfeitamente possível, a gente consegue fazer um monte de minerais, a gente chama de mineral artificial, certo? Então o mineral mesmo é aquele que está na natureza, é aquele que é cristalino, ou seja, tem uma organização por dentro dele e ele é natural, ok? Eu vou falar para vocês alguns desses minerais que têm uma história curiosa, né? Que tem alguma utilidade na nossa vida, enfim. O primeiro que eu vou falar aqui é a pirita. A pirita, ela era conhecida como ouro de tolo, certo? Por quê? Porque ela é um pouquinho amarelada, né? Então ela lembra um pouco o ouro. Mas, então as pessoas enganavam umas às outras e tentavam vender a pirita como se fosse ouro e tudo mais. Escritório de análise. Olha, meu bem, dá uma olhada nisso. E tem muito mais da onde nós tiramos esse. Ah, mais um desses engraçadinhos, né? Ora, isso é o chamado ouro dos tolos. E agora deu fora daqui, senão eu chamo o delegado. Tenho mais notícias, pé de pano. Nós não somos mais ricos. Aquele ouro é ouro dos tolos. Estamos totalmente quebrados, estamos pobres. Só que tem uma característica no ouro, e na pirita que é muito fácil de identificar, era muito fácil de você saber se era ou não. Qual que é? O ouro, ele também é um mineral nativo. Quando a gente morde ele, né, quando a gente aperta muito ele, o ouro é um metal mole, certo? E a pirita é um mineral muito duro, certo? Então, se você morder a pirita, você corre o risco de quebrar seu dente. Só que se você morder o ouro, você consegue dar uma afundadinha nele, certo? Então vocês devem se perguntar, como que o anel, como que a joia é de ouro e ela não é mole, né? Se você for morder um anel lá, uma aliança, vai ser bem duro. O que o ser humano fez? O ser humano misturou esse ouro, certo? Com outros metais, que a gente chama de ligas. Então o ouro 18 quilates, que a gente conhece tanto lá, que a gente usa para as joias, esse ouro, ele tem 75% de ouro, né? Os outros 25% a gente misturou prata e cobre. Para quê? Para dar essa rigidez para ele, certo? Então o ouro amarelo, que a gente conhece, essa joia amarela de ouro, ela tem um pouquinho mais de prata do que cobre, né? Se a gente coloca mais cobre, cobre é um mineral meio rosinha, não é? É um metal meio rosa, certo? Então se a gente mistura, se a gente mexe nessa proporção, a gente faz um ouro rosa. Esse ouro também é vendido, certo? E também a gente conhece lá o ouro branco, quando a gente mistura metais que são cinzas, prateados, com o ouro e ele fica daquela cor mais esbranquiçada, certo? E pessoal, uma curiosidade,
Já que a gente está falando dos metais, os metais, a gente só tem 2 metais na tabela periódica que são coloridos, certo? O ouro, que a gente conhece bem, que ele é amarelinho, e o cobre, que ele é um pouco rosa, certo? Todos os outros, eles são prateados, cinzas, mais escurecidos, mas eles não têm uma cor, beleza? Esses metais que eu estou citando aqui para vocês, que eu falei do ouro, do cobre, da prata, eles podem ser extraídos de minerais, certo? Então, por exemplo, o alumínio, ele é extraído de um mineral, uma rocha, que chama bauxita, né? Ele está lá e a gente decompõe essa rocha tirando o alumínio de lá, o ferro a mesma coisa. Só que tem alguns metais que eles estão puros lá na natureza, como no caso do ouro, né? Ele não se misturou com nenhum elemento, então ele está um metal que a gente chama de metal nativo, ele está já puro na natureza. Outros metais, os que a gente mais usa, né? Alumínio, ferro, eles estão em um mineral, então eles precisam ser separados desse mineral. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês alguns dos exemplares que a gente tem aqui no Museu Catavento, certo? De minerais. Vem comigo aqui. A gente tem o quartzo, que é um dos minerais mais comuns da Terra, certo? Ele tem várias cores, vocês vão conhecer ele em várias cores. Tem quartzo roxo, quartzo rosa, o que depende ali de uma impureza que entra nessa estrutura que muda a cor dele, certo? Que na hora que a luz passa, ela vai ser desviada de uma forma diferente, emitida de uma forma diferente. Então o quartzo tem várias cores por causa disso. A turmalina, a gente também tem vários tipos de turmalina. Se vocês jogarem aí na internet, vocês vão achar, não só essa, vocês vão achar turmalinas de várias cores e por aí vai, certo? A gente tem a muscovita, que é usada em materiais isolantes, a vanadita na indústria química, selenita, construção civil também, um enxofre bem conhecido. O enxofre a gente usa em várias coisas, a gente usa em cosméticos, inclusive, tem sabonetes de enxofre e tudo mais. Então ele é um material que ajuda a matar as bactérias, por aí vai. Então a gente usa para higiene, inclusive, o enxofre, mas ele também é utilizado na indústria química, tá? A gente tem a malaquita, que também, comentei com vocês do cobre, a gente consegue extrair cobre desse mineral aqui, tá? Então o cobre, ele está dentro desse mineralzinho que chama malaquita. Tem a sodalita, que ela também tem alguns tipos dela, que é usada como pedra preciosa, ornamentação. A pirita, que eu já comentei com vocês, que é usado para produzir ácido sulfúrico, mas é enganada, né? As pessoas eram enganadas como se fosse ouro. E a gente tem a calcita, que é amplamente usada na construção civil, ela pode ser usada para coisas com ótica, pode ser usada em pastas de dente, por aí vai. Então, pessoal, é isso. Fico por aqui com esse conteúdo de minerais, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Que